trabalhadores e trabalhadoras rurais, sentados, convidados. Este é mais um ato, mais uma atividade do movimento sindical jaguaribano, que já demonstrou a sua face, já mostrou, todos vocês são conscientes da nossa luta e da representação que nós temos, o compromisso do movimento sindical jaguaribano para com os trabalhadores rurais que representam. Para darmos realmente início, eu vou chamar o pessoal para fazer parte da mesa. O companheiro César Gondim, secretário-geral da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, que é da nossa região, de Taboleiro do Norte, que tem desempenhado um papel fundamental na organização do movimento sindical, tanto na nossa região quanto a nível estadual, através da Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Companheiro Cristóvão, presidente do sindicato, que nos proporciona essa estrutura, não só nesse momento, mas diariamente, essa estrutura que serve ao movimento sindical da região. Companheiro Jurandir, presidente do sindicato de Morada Nova, também presidente do assentamento do Cagrosso, e é representante do assentamento do Lumiar em Morada Nova. Manuel Moreira, da Lumiar, e também o presidente da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte. Manuel Duda, ex-presidente do sindicato de Taboleiro do Norte, assentado e secretário de Agricultura da Prefeitura de Taboleiro do Norte. Germano, gerente da empresa Terra Viva, presta assessoria técnica, a todos os assentamentos, com essa competência. João Raimundo, convidando aqui também para a mesa, o companheiro João Raimundo, presidente do assentamento Barra do Feijão, e representa o assentamento da Lumiar. Tabuleiro, São João, Alto Santo, projetou o programa Lumiar. José Augusto de Souza, do assentamento Lagoa do Mato, representa os assentamentos de Aracati e Fortim, também no Lumiar. Nós damos assentamento. Raimundo Leonel da Silva, presidente do assentamento Mundo Novo, Associação do Mundo Novo, e representante que busca fazer a escala no projeto Lumiar. Tem algum presidente do sindicato, mas eu não estou vendo. Nós temos aqui os companheiros da Terra Viva, não vou citar o nome de todos, internos, e temos também os técnicos do projeto Lumiar, que são também da Terra Viva. Companheiro Marcos, funcionário do Banco do Brasil, Taboleiro do Norte,
se encontra presente. E também é o diretor também da Terra Viva, né, da empresa Terra Viva. Nós temos a Luceli, né, coordenadora do projeto Lumiar, está também presente. Temos também a Socorrinha, né, também é supervisora do Lumiar, eu estou vendo. O Pablo esteve por aqui, não sei se se encontra presente. Bom, companheiros, o mais importante de tudo aqui são vocês, né, representantes dos assentamentos, assentados, trabalhadores, que são a força de trabalho e que fazem o progresso desta região, o progresso deste país. Vou citar também aqui o companheiro Adelson, né, que é da Comissão Regional dos Assentados. O companheiro... Então, o nosso horário de trabalho hoje ele já está quebrado, né, há bastante tempo. A gente tinha... A nossa programação ia começar de 8 horas e agora que a gente está dando início. Mas... estava previsto para começar às 8 horas o credenciamento, a gente já começou um pouco tarde, ainda teve os companheiros que demoraram a chegar, os outros vai chegar com o pessoal de Morada Nova, né? Também é um pouco distante, né? A gente tem que reconhecer, mas nós vamos começando. Então, 8 horas seria o credenciamento, 9 horas a abertura, 9h30, a gente vai fazer um resgate das lutas regionais, dos assentados, que é a luta da regional, a Fedraense. 11 horas, discussão e votação sobre a fundação da cooperativa, meio-dia o almoço. 14 horas, plenária para aprovação, leitura do estatuto, né, e plenária para aprovação dos estatutos. 16 horas, eleição do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal. 17 horas, encerramento. Então, essa era a nossa programação. Só que nós estamos começando um pouco tarde e vamos tentar cumprir, né, o que está também determinado. É bom lembrar. Estão falando, a irmã Dionísio se encontra presente, né? Edson, da CBD, também se encontra presente. Edson também está presente hoje. Bom, dando prosseguimento, vamos trabalhar para não perder muito tempo. Eu vou ler o edital. Aliás, antes de tudo isso, nós vamos passar por cima de uma tarefa. Vamos escolher a coordenação, né? Coordenação dos trabalhos. Eu gostaria de propor para secretariar os trabalhos vamos tirar primeiro o coordenador. Já que nós temos aqui representante da federação, é o secretário-geral. A gente põe para vocês, né, decidirem. Eu, o secretário-geral da federação, coordenar os trabalhos dos nossos trabalhos hoje da Assembleia. Pode ser o José, pode ser se vocês aceitarem. Se vocês aceitarem, para você, José Ângelo, delegado regional,
Nossa proposta é essa, né? Que o Josiane seja o coordenador dessa reunião. Se tiver alguém que queira se candidatar também, para coordenar aqui a reunião dos trabalhos, por ele ser delegado regional da FETRES e toda a região de Jaguaribana. E essa é uma assembleia, né, regional da região de Jaguaribana. Está feita a proposta aí? Concordam? Bom, vamos lá. Não sei se eu tenho capacidade para isso, então a gente vai aqui dando algumas cacetadas. Então a gente propõe para secretariar os trabalhos o companheiro Germano, da Terra Viva. Se tiver alguém que queira se candidatar. A secretária tem que ser. Vocês concordam com o Germano? Para a secretária tem que dar. O secretário que quer. Tesoureiro que mais se quer. Para esse nosso encontro. Pelo presente edital, convoca-se todos os interessados em criar a Cooperativa Regional dos Assentados do Vale do Jaguaribe para a Assembleia de sua Constituição a realizar-se em 17 de julho de 1998, às 8 horas, no Sindicato 18 de julho de 1998, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Russas, a Rua Cônego Agostinho 2238, Russas, Ceará, com os seguintes assuntos: análise e aprovação do Estatuto Social. 2. Eleição do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. 3. Assuntos gerais. Russas, 1º de julho de 1998. Comissão coordenadora: Francisco César Gondim, secretário-geral da FETRES. Josiane Silveira de Moraes, delegado regional da FETRES Vale do Jaguaribe. Francisco Senhor Mello, delegado regional dos Assentados do Vale do Jaguaribe. José Souza da Silva, presidente do STF Morada Nova, presidente do PA Jucá Grosso. João Raimundo da Silva, presidente do PA Barra do Feijão. Raimundo Leonel da Silva, presidente do PA Mundo Novo. José Augusto Souza, presidente do PA Lagoa do Mato, Subindo dos Palmares. Então, este foi o edital de convocação para o nosso encontro hoje. Então, seguindo aqui a pauta, quando falam resgate das lutas regionais, vamos fazer um pequeno relato de algumas ações que marcaram mais, né, a regional. Então nós, do movimento sindical de Jaguaribana, nesta gestão deste cidadão que vos fala, do companheiro César Gondim e do companheiro Massoloni, companheiro Cristóvão, então nós desenvolvemos, tentamos alavancar, né, a luta, estamos, eu acho que estamos tentando cumprir o nosso papel. E a gente participou de algumas lutas, algumas polêmicas, algumas confusas, mas estivemos presentes, mostrando os nossos anseios, mostrando a nossa indignação com relação a alguns atos. Diante de tudo isso, nós procuramos estar presentes. Então, nós sediamos por 3 anos consecutivos o Grito da Terra regional aqui no Vale do Jaguaribe. O primeiro foi em Russas, o segundo em Tabuleiro do Norte, o terceiro em
Limoeiro do Norte, onde a gente fechou por mais de 4 horas, né, a BR-116, no ano passado. Também estivemos presentes nos Gritos da Terra, estadual e nacional, em que a gente teve companheiros presentes nas lutas. Lutas e propostas. Nós também participamos, fizemos reuniões, tiramos encaminhamentos para os programas PRONAF, para os tabuleiros de Russas, nessa área enorme que está para ser entregue, e que se a gente não intensificar mais a nossa luta, aquele que foi eleito por nós, ou aqueles que foram eleitos por nós, vão tomar, né, o direito de ter a terra, ter a estrutura, poder trabalhar. Lutamos por um aumento do recurso do processo, inclusive, né, própria implantação, né, do processo, temos membros da comissão. Então isso é uma luta pesada nossa, porque também o governo queria vetar a luta do projeto nuclear, a luta do movimento sindical, a luta dos trabalhadores. Não foi o projeto mandado do governo, não, foi a luta dos trabalhadores. O programa de alfabetização dos assentamentos, que ainda não chegou, é uma luta também do movimento sindical, é uma luta dos trabalhadores rurais, e que ainda está cheio de protocolos, né, advindos dos governos para que ele não seja implementado, várias dificuldades, mas nós estamos na luta e nós vamos ter definitivamente implantado. E a luta pelos direitos previdenciários, todos vocês sabem quanto é difícil, né, para os trabalhadores rurais terem direito aos benefícios da Previdência Social, salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria. Todos vocês estão vendo a dificuldade. Isso é uma luta que a gente trava há muito tempo, tentando quebrar essa burocracia, e pouco a pouco a gente está quebrando, mas ainda está longe do que deve ser para os trabalhadores, para nós trabalhadores. Nós tivemos também a recente manifestação da BR-116, quando a gente começou próximo à Chateca, né? Foi concluída de forma trágica, né? No Triângulo do Peixe Gordo, no Triângulo do Tabuleiro do Norte, onde a gente apresentou uma pauta de reivindicações por ocasião desta seca que vem que devastou a nossa plantação, a nossa safra, não houve safra, que vem massacrando. E nós juntos, né, trabalhadores assentados, nos reunimos e decidimos por essa manifestação. Infelizmente, não negociamos direto, né, as nossas propostas, mas através dessa manifestação, algumas de nossas propostas foram postas em prática, né? Por exemplo, uma das reivindicações, a inclusão dos assentamentos no programa de emergência, que até então estava fora e não tinha nenhum programa. A partir da nossa manifestação já começou, né? Já foi desencadeando. O aumento de vagas no programa de emergência para restantes trabalhadores estava bem limitado, começou a ampliar. Nós reivindicávamos também a liberação das áreas úmidas e a reestruturação das áreas UDENOX, que estão aí desativadas. Só para ter uma ideia, nós temos aqui em Tabuleiro do Norte o projeto Altinho, com 270 hectares, concluído desde 1994, não é?
e até hoje não entrou em funcionamento. É só chegar lá, apertar o dedinho no botão, a água começa a jorrar pelo canal e até hoje não foi implantado. Por quê? Porque nós contestamos o modelo do governo que queria entregar para os empresários. Como nós contestamos, como nós brigamos, ele até hoje não funcionou. Porque é uma vergonha, porque a água é próximo ao rio, tem a água e ele não foi implantado. Isso nós precisamos contestar sempre. Esta é a nossa luta. Temos um projeto de Jabaruana, que está abandonado, né, no Denox, tem morada nova. Então, por que esses projetos não entram em funcionamento? Principalmente numa época como essa, numa época de dificuldade como nós estamos. Nós temos outra vergonha aqui pertinho, canal do trabalhador aí abandonado, não é? Inclusive assentamentos da área de Aracati, bem próximo ao canal, que não estão podendo tirar água do canal, é proibido por um governo. Para vocês verem a que ponto nós estamos, né? Assentamento passando dificuldade, passando sede, e não pode tirar água do canal, porque o governo proíbe. Manda a polícia se for tirar água. Então, por isso, companheiros, nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar lutando sempre. O crédito, nós estamos dando um crédito especial para manutenção do rebanho, principalmente o rebanho dos assentamentos. Está aí um rebanho comprado caro, não é? Vocês sabem que o rebanho é comprado caro dos assentamentos, muitas vezes por indicação. Esse rebanho chega superfaturado, e por que não tem sustentabilidade? Como é que vamos escapar esse rebanho nesta época de estiagem? Outro ponto profundo, que é outra vergonha, a liberação da diferença dos aposentados, aquela ação que está na justiça, ganha desde 93, e que até hoje não foi paga, pagaram alguns, outros não, enfiam confusão de um lado para outro, é decisão da justiça de uma maneira ou de outra, e até hoje os aposentados estão prejudicados, muitos já faleceram, até por falta de condições de sobrevivência, mas até hoje não foi paga. Então, era outro ponto de discussão. Tinha outros pontos que eu não vou enumerar, porque são muitos, não é? Mas, infelizmente, nós não fomos recebidos pelos órgãos aos quais a gente tinha pauta de negociação. Governo do Estado, INSS, INCRA, Secretaria de Agricultura, nenhum deles nos recebeu. Nenhum deles. O DENOX. Então vocês vejam só, ninguém quis nos receber. O INCRA marcou para outro dia, sei lá, e no final eles lá se articularam e mandaram a polícia meter o cacete na gente. E o resultado foi esse, foi peia, foi gente ferida, foi gente que adoeceu. Infelizmente, esse foi o resultado. Olha, nós não podemos parar de lutar, porque o que eles querem é que a gente pare, se amedronte e pare. Nós não podemos parar, nós vamos continuar. Só assim a gente fica sabendo quem é que está realmente do lado do trabalhador. Cada um de nós precisa refletir quem é realmente que está defendendo o trabalhador, que está falando pelo trabalhador. Aparecem muitos dizendo que está defendendo, agora as ações é que não aparecem. No campo organizativo, nós também tivemos algumas ações, como apoio à organização de associações, tivemos a recente organização do coletivo de mulheres a nível regional, estamos apoiando e incentivando a organização
os coletivos de mulheres por município, por sindicato, apoio à organização das associações dos assentamentos. E para só ser um pouquinho mais curto, não é? Nós tivemos também, o ano passado, a realização do Seminário dos Assentados, que inclusive foi esse seminário que tirou indicativos para a gente estar aqui hoje. Desde o ano passado, que a gente vem trabalhando, esse seminário contou com a participação de vários assentamentos do Vale, e que tirou, dentre as atividades, dentro da nossa programação, a organização regional dos assentados do Vale do Jaguaribe. Então, nós estamos ainda cumprindo a pauta de atividades, não é? Do seminário realizado no ano passado no assentamento de Chaneca, em São João do Jaguaribe. O Aristeu está lembrando aqui a data, 10 e 11 de julho, não é? Infelizmente já passou um ano, né? E a gente vem trabalhando, mas nós vamos chegar lá. Então, mais ou menos, por cima, está alguma das lutas enfrentadas pelo movimento sindical aqui do Vale do Jaguaribe. Bom, nós vamos passar a palavra aqui a alguns membros da mesa que queira fazer o uso. Eu acho que a gente podia, vocês precisam limitar tempo, cada um tem a consciência de usar o menor tempo possível, né? Para a gente não esticar muito aqui no tempo, já que eu falei demais. Manel, vai falar? Bom dia, companheiros e companheiras. Primeiro, para identificarmos com esse movimento de assentamento, de movimento sindical, necessário que eu já peço antecipadamente a desculpa aqui a vocês se extrapolar um pouquinho o horário, porque é necessário, nesse momento que os trabalhadores estão reunidos, fazer o resgate da história, como foi tão bem resgatada aqui no Jordiano, e também das personalidades, dos agentes que participaram desse processo. Então, nós estamos apresentado aqui como representante da Comissão Estadual do Processo e como vereador, presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Como se chega lá como trabalhador rural, uma pessoa com formação acadêmica, chega a ocupar o espaço aqui no Poder Legislativo e ocupar o espaço do presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. Como a gente também chegou, indicado pela Federação, pelo seu Conselho Deliberativo, a representar esta Federação a nível de Comissão Estadual do Processo. Então, nós somos uma pessoa que, como todos vocês, teve uma dificuldade de sobreviver na seca, que boa parte de vocês talvez tenha imigrado daqui para outro estado. Isso não foi com nós, não foi diferente. Filho de uma família numerosa, 10 pessoas, e com muita dificuldade, criado de arrimo de família. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade, passamos uma dificuldade muito grande de sobreviver, porque na época não existia nem a pensão para as viúvas. E aí, quando completamos a idade com 18 anos, fomos para São Paulo, lá, continuando ativo no movimento sindical. Participei daquele momento de criação do movimento sindical em São Paulo, onde se criou um novo norte, unido do movimento sindical a nível do Brasil. A gente era um dos membros ativos na construção do sindicalismo, do novo sindicalismo no Brasil. Chegando, concluindo nossa estadia em São Paulo, por motivo de saúde, tivemos que decidir voltar para casa. Tive um problema de saúde no coração, inclusive tive cirurgia. Voltamos para cá e chegamos aqui no Vale, sentindo que o movimento sindical era mais um movimento sindical que o governo tinha feito uma articulação e jogado para dentro do movimento sindical rural, em particular, atribuições que não eram do movimento sindical.
tipo aquela história de consulta, cadeia e tal, e o sindicato não fazia nenhuma luta, não empreitava, nem nada. E aí a gente começou a trabalhar assessorando as direções do movimento sindical, tentando encaminhar nas assembleias algumas propostas, e aí foram construindo, onde a gente se encontrou com Manuel Duda, Chiquinha Silveira, pessoas que participavam do movimento de animação dos cristãos no Rio Rural, a ACR, e aí começamos a construir agrupamentos em algumas comunidades com o intuito de chegar no sindicato, para o sindicato avançar, mais em particular em Tabuleiro do Norte. E aí caminhamos 2 anos, 3 anos, não conseguimos vencer a cabeça da diretoria, no caso específico de Tabuleiro do Norte. Chegamos, lançamos uma chapa de oposição que foi encabeçada por Manuel Duda, primeiro presidente do sindicato de Tabuleiro do Norte, com essa nova mentalidade de luta com o movimento sindical, e começamos a caminhar com uma dificuldade terrível, enfrentando, discussando a favor da reforma agrária, fazendo algumas ações concretas, de maneira que desencadeou no lançamento nacional do programa de reforma agrária lá aqui na nossa região, no município de Jaguaribe, Tabuleiro do Norte. E daí adiante começamos a trabalhar e cresceu o movimento, foi andando, crescemos a aliança e aproximação de pensamento com o sindicato da região jaguaribana, com o Cristóvão, várias vezes ele teve reunido, e fomos construindo essa identidade do trabalhador rural com a nova filosofia de luta, de enfrentamento. E hoje é verdade que vocês estão aí com a reforma agrária capenga, mas mesmo capenga foi luta da luta e da organização desse sindicato. E a gente percebeu que sua terra não bastava, precisava da terra e do crédito. E na época não tinha um crédito subsidiado de 50%. Aí foi onde o Tabuleiro do Norte reuniu a bancada do Estado do Ceará, que pensava mais ou menos parecido, e começamos a discutir que a terra, só a terra, com o crédito brutal como era, não era possível que o trabalhador fixasse na terra, porque essa verdade não precisava mais ser dita, porque estava dentro, porque os proprietários estavam abandonando suas propriedades e indo para a cidade. E aí começamos lá em Tabuleiro, saiu um projeto para a Câmara Federal dos Deputados Federal, aonde se discutiu o rebate de 50% para as áreas de assentamento, produto esse promovido pela Delegacia Regional de Tabuleiro do Norte. Saiu de Tabuleiro, foi para a CONTAG, discutiu-se na CONTAG, discutiu-se no MST, recebeu o apoio popular e o projeto se encaminhou para a Assembleia, para a Câmara dos Deputados, se transformando em lei. Essa lei que criou o rebate é fruto desta delegacia que tem que ser dito, que foi nela que foi se discutida a primeira vez, que precisava ter o rebate para que os assentados vislumbrassem alguma coisa de sobrevivência nas áreas de assentamento. E em seguida, copiando o que deu certo nas áreas de assentamento, o governo compreendeu e alocou recurso definitivo que não pode ser mexido só nas áreas de reforma agrária, que pode ser aplicado de 50%. Se percebeu-se que a guerra estava sendo perdida, porque o governo assentava 40 mil e 60 mil saía pequenos e médios proprietários, saía do campo, por falta de assistência creditícia. E hoje tramita. No Congresso Nacional já passou em 6 comissões um projeto também criando um rebate para pequeno e médio proprietário, para ele se fixar na terra e ajudar a produzir. Por isso, numa reunião de assentamento, é importante se dizer que nós precisamos do pequeno e médio proprietário como nosso aliado nessa luta ferrenha, terrível que é enfrentar esse governo que ainda não tem política para segurar o homem no campo. A política que ele tem é para esvaziar o campo. E tem um projeto para o ano 2020, só 4% da população brasileira esteja em área de assentamento em comunidade rural. Eles querem alocar o povo todo na periferia da cidade para viver mendigando e deixar os campos para as grandes empresas, para os megaprojetos deles. Então, resgatando esse processo histórico, é que a gente já tivemos audiência, e aí o doutor Brasil está aqui, Germano, João, eu não lembro mais quem estava, o doutor Império Macedo, em que a gente discutia com ele que só a terra e o crédito subsidiado em pouco para as áreas de assentamento não bastava. Precisava de pelo menos um binômio, terra e água, para ser complementado com o crédito para que os trabalhadores começassem a vislumbrar sua melhoria de vida nas áreas de assentamento. E percebeu-se que também precisava de uma outra coisa, chamada assistência técnica, que não era dada. O governo estadual sucateava suas estaduais, sucateava seus hematérias,
como é verdade, comprovado por todos os trabalhadores de norte e sul desse país, e que o INCRA, nas áreas de assentamento, não dava assistência, fazia passeava, porque era poucos técnicos, não dava para cumprir o seu calendário de visita e de acompanhamento. Aí nasceu a ideia, aperfeiçoando o conta-capa, a ideia de se criar o projeto Lumiar, um projeto em que fosse público, não estatal, mas fosse sob o controle dos trabalhadores. E aí essa delegacia regional também mandou pessoas para discutir lá em Brasília, junto com o INCRA, com a CONTAG e com o MST. Quando era que nós queríamos esse projeto Lumiar? Porque se fosse um projeto para ser monitorado, coordenado politicamente pelo governo, a gente não queria, porque esse filme a gente já tinha visto. O técnico que não seguisse a cartilha do governo transferia, jogava para outra área, desarticulava o trabalho, e se o técnico teimasse em fazer, ele demitia. Então nós queríamos que o controle ficasse sobre os trabalhadores e que a seleção também. E lá em Brasília, quando a gente estava discutindo, o companheiro aqui de Rússia estava, nós perdemos uma batalha lá em Brasília na questão da seleção, até por falta de compreensão de alguns companheiros e de alguma assessoria que iria assessorar aquele encontro seminário lá em Brasília, que não compreendeu, achava que era muita tarefa para o movimento sindical indicar, selecionar e supervisionar e controlar o problema. Então isso lá em Brasília foi discutido e alguma assessoria que hoje estão mordendo a língua, alguns que estavam lá no encontro, inclusive quando eu me encontro com a Adriana, que era uma das assessoras, dizia, está vendo, Adriana, onde foi que nós perdemos uma das batalhas, então o programa ficou minimamente só controlado pelos trabalhadores, por vocês, porque se vocês não estiverem concordando com o técnico, vocês se reúnem, faz uma ata e diz que não quer mais aquele técnico lá, e o INCRA tem que aceitar, porque o controle do programa está nos canais, é dos trabalhadores. Mas olha o cruel, que é a seleção não é feita pelos trabalhadores, a seleção é feita pelo governo, o governo é cheio de artimanha. Uma das comissões em que os trabalhadores participam com voz e com voto, lá só tem essa no Brasil, que é a Comissão Estadual do Processo, mas nós participamos com voz e voto lá, sabe de que jeito? A federação entra com um, o MST entra com outro, o governo entra com um do INCRA, com o secretário-geral da comissão do INCRA, entra com um, o governo entra com outro, do Banco do Nordeste, o governo entra com outro, do Banco do Brasil, o governo entra com outro, do IDAS, o governo entra com outro, da EMATES. Então lá nós somos votos vencidos, só temos o direito de levantar a voz e questionar. Mas ainda é uma comissão que funciona, que se discute. Então nós temos essa dificuldade terrível, tanto nós como companheiro do MST, de se estabelecer lá naquela comissão, porque a presidência é do INCRA e é truculento. Quando a gente toca na ferida, a palavra é caçada. Ainda não se elaborou esse regimento de funcionamento daquela comissão, e é uma proposta que nós estamos propondo a nível de federação e de MST, que a gente propõe uma proposta de regimento interno, para que o regimento não seja a cabeça do presidente da comissão. São essas questões que a gente fica com dificuldade. Alguns de vocês que assistem aquela reunião lá naquele plenário, quando nós puxamos para o plenário, que de primeira era uma sala fechada, quando nós puxamos para o plenário, alguns de vocês que assistem aquilo lá, vocês veem. Quando a ferida vai ser tocada, a presidência resgata a palavra para lá e aí rebate o trabalhador com argumentos técnicos e outro com a falsa democracia que eles tentam estabelecer, que a gente respeita a democracia. Como se nós fôssemos obrigados a respeitar a democracia e que os trabalhadores lá já são derrotados em questão numérica. Mas o governo ainda bota mais uma artimanha maior. Sabe qual é a outra artimanha? Bota no meio dos trabalhadores vários técnicos do INCRA, para ficar lá pedindo questão de ordem e tentando desvirtuar o raciocínio da representação dos trabalhadores que estão lá naquela comissão discutindo. São toda essa dificuldade que eu sinto em representar vocês lá naquela comissão e às vezes venho para casa sem postar nem um ônibus para a federação, porque eu vou por minha conta, porque eu acho que eu estou ganhando um mandato, estou recebendo um mandato que os trabalhadores me confiaram e eu não posso atribuir mais despesa para uma federação que tem dificuldade financeira de se manter. Vou por minha conta, nunca custou um cipazol para a federação em termos financeiros para me representar eu lá naquela comissão. Vou porque tenho o meu salário de vereador e vou por minha conta, e às vezes quando a federação não tem, ainda ajudo algumas comissões que vão para lá, que também vão ser condições de se manter lá para a representação desse tratamento.
faz aquela confusão e às vezes eu vim para casa. Meu Deus, não fui muito bem lá na comissão. Eu não tive condição, era para ter colocado isso eu tenho os trabalhadores, era para não ter dito. A minha palavra é caçada. Lá, a comissão é técnica. Temos que ser objetivos, tecnicamente, porque senão não se aprova o projeto, e senão eles atribuem a participação dos trabalhadores lá e não ter sido aprovado o projeto. Então, essas questões, companheiro, é importante que em um momento desse seja dito. Mas aqui, resgatando a audiência que nós temos do Dr. Império Macedo, o que é que nós ia pedir para o Dr. Império Macedo? Nós temos um projeto do Pati, que vai ser um projeto de espelho do Castanhão. Nós temos um projeto de Chico Falido, lá no município de Alto Santo. Nós temos um projeto de Tabuleiro, há mais de 2 anos concluído, sem ser plantado um pé de cabaça lá dentro, dinheiro pago, a terra organizada, cercada, a infraestrutura toda feita, as máquinas colocadas, as bombas colocadas, canal todo instalado, até sensor para saber medir a água, tem aquele projeto que não está funcionando. Nós temos o canal do trabalhador, milhões e milhões do estado do Ceará foram gastos, e da União foram gastos lá, sem produzir um pé de cabaça. Nós temos um projeto de morada nova sendo acabado. Hoje tem uma cidade rural feita em Itaipa, lá no projeto de Ribeirinha de Morada Nova, sem nenhuma proposta política para resgatar. Nós temos um grande projeto do tabuleiro de Rússia para ser implementado. Milhões está sendo gasto aí, 43 milhões está sendo gasto só nas obras de infraestrutura. E os trabalhadores, o governo distensionando, jogando o trabalhador rural em cima de pedra, de terra seca, sem estrada, sem água, sem escola, sem coisa nenhuma, sem nenhuma assistência para esses trabalhadores. O que era que nós íamos discutir? O que foi que nós vamos discutir lá na comissão junto com o Dr. Império Macedo? Nós queremos que nesse projeto da Tabuleiro de Rússia e nos outros projetos, onde tem a área de assentamento, seja reservada uma área para os trabalhadores rurais assentados, plantar também o projeto irrigado, mostrar sua competência lá onde tem terra, água, crédito e assistência técnica. Porque se não tiver isso, eles vão dizer, mostrar a produção, megas produções produzidas por as multinacionais, e dizer que o trabalhador rural é incompetente e preguiçoso, como se a gente fosse milagreiro, tivesse condição de produzir alimento em terra, sem água, sem assistência técnica completa e sem assistência financeira. Porque todo o dinheiro que é criado aí de assistência técnica é acima de 5 mil para o trabalhador rural assentado, com uma briga muito ferrenha, foi que o custeio subiu para 2 mil esse ano, já no meio do fim da discussão, onde a nossa proposta mínima é que o custeio para produzir a sobrevivência seja no mínimo de 5 mil. E se for uma assistência, um projeto mais ousado, com uma tecnologia mais avançada, com irrigação, que ele não tenha limite, que o limite seja o técnico. O projeto seja limitado pelo técnico. Se for precisar 20 mil naquele projeto, que seja 20 mil. Se for precisar 50, que seja 50. Porque é assim que o governo faz com os grandes. Os grandes não têm limite. Quem fala no limite é o técnico para apresentar o governo com o grande. Então é isso que a gente está discutindo. E aí se viu-se a necessidade de se criar uma organização maior. E foi criada essa necessidade, depois de feita análise, lá no seminário da Charneca, onde a gente se discutiu que assentamento aqui de Rússia, partindo sozinho com a comissãozinha lá do processo, pediu que a federação agendasse a agenda de um diretor para acompanhá-lo, pedindo que a delegacia regional agendasse a agenda de um diretor para acompanhá-lo. Nós sabemos a dificuldade que tem a federação para se manter, até a nível de assessoria, porque os recursos são poucos para se manter. Se identificou-se lá na Charneca, naquele seminário, onde estava presente o Banco do Nordeste, a Rita Peixoto estava lá representando o Banco do Nordeste, que precisava se criar uma organização mais forte. E para isso foi escolhida uma comissão dirigente, em que o companheiro até se destacou mais, mas tem pessoas aqui de Rússia e de outros assentamentos, para tentar embrionar, nesse período, embrionar a criação de uma organização maior, que tivesse condição de levantar esta demanda, a necessidade e, acima de tudo, de bancar a estadia do seu diretor para bater a porta e ficar, se for preciso, uma semana em Fortaleza, ficar em Fortaleza, para os governos federais e estaduais receber essa representação. Porque não basta só criar uma comissão para ir a Fortaleza, tem que dar as condições para que ela se mantenha lá para poder conversar com o governo. Porque o governo também tem outra tática. A tática de chegar lá e dizer que não tem tempo de receber. E como você vai sem dinheiro, só dá para ficar lá aquele dinheiro, você pega o dinheiro de volta e volta para o assentamento. Mas não foi possível, fulano estava para Brasília, Beltrão estava não sei para onde, não deu tempo para conversar com ninguém não. Fui lá, comecei com fulano, ele disse que ia ver, e
pode ser uma resposta concreta. Por que o trabalhador volta? Porque ele vai quase morrendo. Essas representações vai quase morrendo, mendigando, carona, muitas vezes ficando lá o dia sem ser alimentado. Então é preciso também criar a condição desse trabalhador ficar lá. Não precisa uma semana, fica. Até o governo receber. Porque aí, acampamento, o governo tem uma tática muito grande, prende os ônibus, desarticula, bota a polícia, infiltra, paga o trabalhador para se infiltrar e criar baderna para depois dissolver o movimento, dizer que os trabalhadores estavam fazendo baderna, eles pagando o trabalhador, muitas vezes policiais ou pessoas que nem policiais são, eles pagam, dão dinheiro para eles cumprir aquela missão. Mas nós temos um sociólogo na presidência da República, inteligente como o diabo, vocês verem, o homem é cheio de conversa. Eu estava falando com meu irmão que mora em São Paulo, que eu tenho uma data, minha família mora em São Paulo, eles estão pensando que nós precisamos trocar nossos carros por canoa, porque a propaganda que sai lá no sul, no sudeste e no sul do país, é que a Henrique está fazendo tudo aqui, mostrando propaganda de canal cheio d'água, alimenta rojão, e que os trabalhadores aqui estão todos assistindo. Então é verdade que a solidariedade do sul deixou de vir, porque pensa que o governo está assistindo aqui. Então nós temos um governo, um presidente muito inteligente, que articula as suas políticas de massa, muito bem feito, e joga na mídia e na propaganda. Mas ele é mais ousado e é mais esperto. A partir do ato da mobilização dos trabalhadores ali no Peixidor, Chaveira Peixidor, o governo viu que não dava certo prender os carros, porque nós fomos inteligentes, mandamos os carros vir pelas varetas, e os carros chegou lá na Chardeca sem a polícia rodoviária identificar, quando era que tinha chegado 2.000 trabalhadores, não teve uma hora que tinha 2.000 pessoas lá no ar. Como foi que chegou que o comandante aqui da Polícia Rodoviária Federal não tinha visto esse carro passar, esse pessoal foi de pé de caminhada? Como foi? Foi pelas varetas. Nós conhecemos as varetas e lá não tem Polícia Federal, o pessoal chegou lá. E aí ele mandou um fax, covardemente botou vídeo policial assumido pelo comandante Luca, aqui de Luz, que tinha visto policial vestido como um trabalhador rural, lá no meio, vendo onde era que estava a desarticulação e caçando o momento certo para atacá-lo. E atacá-lo só tinha uma ordem, não matar, não podia ter cadáver, mas o resto das coisas era, se for necessário, era para ser feito. Só tinha no documento que foi dado aqui, que tem aqui, que eles não mostram para a imprensa, mas mostrou para uma comissão pequena, para se livrar dos ataques da imprensa, é que a ordem era não promover cadáver. Mas o resto, fosse precisa massacrar, virar carro, chutar, pisotear, fazendo um diabo, tinha até médico, no meio daqueles policiais que até doutor, para se o resto estava querendo morrer, ele socorrer, porque não podia promover cadáver. A partir daí, o governo usou uma tática infeliz, orquestrou todos os assessores para desarticular o movimento. Isso é ordem de Brasília, porque nós temos, dentro desse conjunto de serviços do governo, servidor sério, inclusive, tanto tem a nível estadual, como tem a nível federal, que sabe, participa das reuniões das articulações políticas que o governo faz em Brasília. E foi demandado tarefa para que desarticule o movimento com outra organização, com outro tipo de enfrentamento, com descredibilidade, botar em descredibilidade os diretores desse movimento, dizer que são velhados, dizer que estão desviando verba, dizer que são cheios de sacanagem, dizer que não representa porque não reúnem vocês para discutir, todo tipo de artimanha montado pelo QG do senhor governador, do senhor presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. E sem falar na grande articulação que tem o governo do Estado, o senhor Tacheiro Estado, um dos caras mais perversos e mais eficientes na sua política, na sua estratégia de combate. Tudo isso é o que nós temos para enfrentar, para não morrer de fome nem nossas famílias, nem nosso rebanho, para depois o banco cobrar e chamar a gente de desonesto e irresponsável por ter deixado o dado morrer de fome. E por crianças também que estão passando dificuldade. Ora, companheiros, eu vou dizer com uma informação que eu tive essa semana. A comunidade, o assentamento de Riacho Seco, que tem uma dificuldade terrível de sobrevivência, lá na região mais rural da Caatinga, o pessoal tem dificuldade da água, pois apareceu um cidadão do governo dizendo: vocês são muito cegosos, vocês é para andar mais limpo, essa roupa de vocês está muito suja. É preciso que seja dito isso, não é para ser dito assim: olha, se você representa o governo, diga que bote água aqui, de um lado até os Pacoró.
do chiqueiro. Bote água aqui, lá até os pacotes do chiqueiro. Nós estamos com essa dificuldade porque nós não temos água, às vezes, nem para se alimentar, nem para cozinhar nosso alimento, nem para matar, saciar nossa sede. Então, tudo isso, eu explico essas fantasias para nos brilhar e dividir a nossa categoria. Quem de vocês, diretor, não viu sua base? Por angústia, por falta de informação, por necessidade, dizer essa direção do assentamento não vale nada. Ele está cuidando de nós aqui. Como é que se cuida sem dinheiro? Como é que se cuida, como é que se dá assistência sem Deus? Nem para a sua família. A maioria dos dirigentes passa dificuldade em casa para a sobrevivência. Então, são tudo isso que é construído e que há a grande divergência. Vou dar outro dado importante aqui para vocês: o assentamento Terra Nova, município Morada Nova, assentamento que trabalha no pirão organizado, passado na caça do alho, porque já tinha uma vida comunitária fora do assentamento, construiu as melhores casas de assentamento, com todo respeito aos outros assentamentos, implementou os seus projetos, a maior do que o recurso demandado. Sabe o que foi que se estabeleceu? O senhor superintendente, o chefe de divisão de assentamento, delegou uma comissão para ganhando diária, muita diária, implantou a Terra Viva que mandasse um técnico em contabilidade também para acompanhar, uma prestação de conta que já estava prestada, porque o recurso que estava feito, muito maior, muito melhor do que o recurso tinha feito. E os técnicos ganharam dinheiro lá no rodeado. Técnico lá acusado, criando confusão na cabeça do assentamento. Até hoje não tem um documento dizendo que houve desonestidade, mas enviou o nome do dirigente. Então, são toda essa diversidade que os trabalhadores rurais de área de assentamento em particular enfrentam. Ora, o INCRA, quando vai fazer sua implantação, não estou aqui questionando a capacidade do técnico, mas por tarefa a cumprir, veio para andar em 5, 6 assentamentos dentro de 2 dias, 3, não dá tempo para orientar direito os assentados. Libera o dinheiro na conta e vai-se embora para fazer isso. Deveria orientar e dizer: primeiro dinheiro a ser utilizado aqui por vocês é comprar um livro caixa, é comprar um estante, um birô, contratar um secretário, que você não sabe ler e escrever, está precisando não souber ler e escrever, contratar um secretário para anotar todo o recurso que sai para onde sai quem pegou. Não diz isso. Aí quando chega 3, 4, 5 meses depois, diz: cadê a prestação de conta? Cadê o papel? Ora, o trabalhador rural não gosta de papel, nem para anotar a feira, que a mulher anota: olha, vou anotar aqui para você comprar essas coisas aqui, não precisa de papel não. Eu não gosto de papel de jeito nenhum, é aculturado não gostar de papel. Aí depois chega o Ida com os 2 pés em 2 mãos, pisoteando, querendo encaminhar a imagem do trabalhador rural que deu uma vida só em sofrer, está lá com a responsabilidade do governo. Então é isso que tem que ser nesses momentos importante que os trabalhadores rurais se juntam e se organizam. É importante que se faça tudo isso para a gente identificar aquilo que Josiane estava dizendo, de identificar os falsos representantes e os falsos discursos que é feito dentro da Assembleia e dentro dos assentamentos. É importante para que a gente tenha clareza para expulsar essas pessoas que são mais perversas do que os policiais que têm o cacete e a borracha que você vai no vestibular. É importante porque o trabalhador desunido não vai a lugar nenhum. E se colocamos no assentamento, o assentamento está fadado a receber projeto, não caminha e fica sucateado, e o governo fica com o argumento que não foi projeto porque vocês se desorganizaram. Então tem essa ação governamental fortíssima dentro dos assentamentos. E essa criação dessa federação aqui, dessa cooperativa, é para tentar aglutinar vocês e de uma maneira mais sábia, mais inteligente, a federação passar as informações coerentes, firmes, para vocês ter firmeza na hora de se posicionar. Tudo isso nos fortalece lá em cima para representar vocês na comissão do processo. A gente leva o sentimento do Vale, do Jaguaribe, leva toda a demanda de dificuldade que vocês têm aqui, e lá a gente defende com toda a firmeza, diante do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, do INCRA, da Ouvidora Geral do Estado, de quem estiver lá. A gente leva com toda a firmeza. Estava dizendo que aconteceu agora numa reunião do processo lá em Fortaleza. A gente estava discutindo o seguro e a falta de respeito que o gerente de banco tem com a direção de assentamento, falta de respeito, de não querer liberar o dinheiro na hora certa, e tentar imputar situações para que vocês se submetam, e que estava denunciando a falta de inteligência do gerente
e dizer, olha, trabalhador, é uma dificuldade danada, mas o governo criou essa pelinha de segurança, faça o empréstimo do seguro. O gerente era para dizer isso, porque ele é governo, e quando uma coisa é decidida é para ser cumprida por todas as instâncias do governo. Mas o gerente que representa o governo federal nas suas agências, chega lá e bota mil uma dificuldade. E é verdade o que César Godinho estava dizendo lá na Comissão Estadual do processo. Os gerentes botam dificuldade para fazer o seguro. Mesmo nós não concordamos com esse seguro do PROAGRO, mas o gerente bota dificuldade. Mas nós não estávamos dizendo aleatório, não. Nós estávamos com dado. Só 43% das propostas foi feita com a cobertura do PROAGRO nas áreas de seguro, eles sabendo, todo mundo do governo sabia que o ano era irregular, mas só 43% foi feito com a adesão do PROAGRO. A mando de um técnico INCRA, uma trabalhadora se levantou e demitiu o secretário-geral da FETRAES. Lá, perante a todo mundo. Isso criou um constrangimento muito grande para nós, porque nós, rapaz, um trabalhador foi usado pelo governo para denunciar, para se contrapor o secretário-geral da Federação, que está falando uma verdade aqui. Mas sabe o que era que nós íamos discutir para adiante? Que a Cito ouça a partir daí? Que esse seguro do PROAGRO não atende a vocês. Porque nós se detemos a estudar, mas não falamos aleatoriamente, não. Nós pegamos o manual do PROAGRO e vamos estudar ele, para não falar as letras do sangue. Ele só cobre, quando a perda é 100%, ele só cobre 70%. E para isso precisa de um técnico que passa lá medindo com uma trena, e para o grande proprietário com menos de 200 hectares, ele só faz telefonar. Não é da sua propriedade, mas eu perdi, está certo. Mas como vocês são pequenos, ele manda um técnico, com diodomia, com aquela máquina de fazer medição, outro com uma trena, escrevendo coisa, dizendo, essa aqui está faltando uma coisinha, essa aqui está faltando outra, para que vocês sejam atendidos no PROAGRO. Tudo isso acontece. Mas nós estávamos discutindo o seguinte: se cobre só 70%, para que nós vamos pagar esse seguro? Se 50% é subsídio, como é que vamos pagar uma proposta de seguro de uma toda, se nós no máximo não temos 20% de cobertura? Então nós estamos querendo discutir uma proposta do seguro agrícola, que será criada uma rubrica para segurar a produção toda. Inclusive o rebanho, se sofrer algum desastre, como está acontecendo agora da seca. A seca não mata só a planta, não. Vai matar o gado. Quem segura o gado? Vai matar o gado. Quem segura esse gado? Esse gado não foi comprado pelo banco? Vocês não têm que pagar? Quem segura esse gado? Então nós estamos querendo discutir um seguro completo para a agricultura nas áreas de assentamento. Mas fomos interrompidos numa reunião estadual de processo por essas artimanhas montadas pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. E estamos recebendo assessoria que era para assessorar o movimento sindical, está assessorando o governo que é CPT aqui no Vale do Jaguari. Para dizer as coisas, não. É preciso que seja claro isso aí, porque CPT que eu conheço, segundo que eu conheci aqui nos PIS, pode ser que não esteja nada, CPT é para apoiar e assessorar o movimento popular. E o movimento popular do Vale do Jaguari não está sendo assessorado pela CPT. Essa verdade é para ser dita, e eu vou dizer para o bispo, vou dizer para quem quer que seja, em todos os microfones que se abrem, porque eu estou verificando na prática uma assessoria contra os trabalhadores do Vale do Jaguari, promovida pela CPT. Essa verdade tem que ser dita, não com raiva dos governos da CPT, para que eles revejam a posição e resolvam cumprir o seu papel para qual a CPT foi criada a partir de um grupo de grupo Medellín da Igreja Progressista. É importante que se discuta isso, porque com essa igreja eu conheço eles, eu conheço o Padre Arnaldo, eu conheço todo mundo. O pessoal da CPT não me conhece, mas eu conheço João Ascioli, conheço todo o pessoal da CPT. Tem vários caminhos andados, trilhados por aí, sem a filosofia da CPT. Lamentavelmente, no Vale do Jaguari, está contra os trabalhadores, em toda a sua plenitude. E nada. Quer ver uma verdade? Eu pergunto: quantas vezes o Estado recebeu assessoria da CPT? Nenhuma. Quantas vezes o Sindicato de Família recebeu? Nenhuma. Quantas vezes o MST? Nenhuma. Mas sabe o que foi que aconteceu? Agora lá em Aracati, o MST e a Federação foi acusada de desoneste numa reunião articulada pela CPT. Isso é uma afronta aos trabalhadores do Vale do Jaguari que tem que ser dito nesse momento. Porque as minhas palavras foram quase casadas lá para não ser dito. E eu estou dizendo aqui, o secretário da Federação, na presença de vocês: se não for movido uma ação da justiça, eu vou questionar. Mas eu vou questionar por honestidade, dentro da Federação, a seriedade dessa federação. Se ela não agir na justiça, porque quem acusa tem que provar, não pode estar falando besteira, não. Nós estamos aqui indignados com a postura do INCRA, no Vale do Jaguari, porque não querem para vocês o direito de comprar o arame das cercas de vocês lá. Foi uma comissão
foi infeliz lá em Fortaleza com 2 salários, caro, não entregaram a tempo, muito mais caro, R$100 mais caro por bola, do que vocês compraram na sua cidade. Comprou e entregou mal entregado. Prefere por não confiar em vocês, que é só fazer o toque e o dinheiro chegar na conta de vocês, no outro dia você está comprando. Prefere comprar em Fortaleza para encher o rabo da empresa e botar um caminhão com um técnico para receber diário e despejando bola de areia lá nas áreas de assentamento de vocês. Isso me revolta. Ver tudo isso acontecendo, uma pastoral que era para estar assessorando a gente aqui, está do lado do governo uma hora dessa. Me revolta, me deixa indignado com essa situação. Eu fico revoltado com essa situação, porque eu me sinto fragilizado lá como um trabalhador, lá como um trabalhador sem ter muita base. E aí quem era para dar a base, quem era para dar a informação, não está dando. Eu fico revoltado com essa situação. E nessa criação dessa cooperativa aqui, vocês percebam, esse pessoal aqui não tudo pego. Vem um cacete da polícia e eles se enfrentam. Aqui, que levou 8 porradas do lado do pescoço. Elias, primeiro presidente da Barra do Feijão, levou pancada que só não sei o que, ficou indignado, talvez tenha sido a causa da morte dele lá do infarto. Levou pancada de vocês verem. Esse pessoal aqui não trasteja não para defender vocês não. Esses daqui vão com os microfones enfrentar o governo, quer seja em Fortaleza, quer seja em Brasília. Até questionado, lavou a imagem da justiça lá de frente, o Ministério da Justiça lá em Brasília, pedindo justiça para o campo, pedindo que os assassinos fossem para a cadeia, que os que mataram os trabalhadores rurais, um cemitério instalado, e ele lavando a imagem da justiça lá. Esse trabalhador, o governo atacou, mapeou eles, o governo informado, mapeou esse daqui, nós temos que combater, para desencadear um processo de desarticulação do Vale. Tudo isso aconteceu, vocês sabem que essa direção dessa delegacia não trasteja em defender. Quem não sabe é preciso que fique sabendo, e esse momento tem que ser dito. E a direção da mesa me perdoe vocês por estar dizendo essa verdade, porque eu estou magoado, adoeci na reunião do Aracati, que eu preciso tomar medicamento, porque eu voltei indignado com a postura que está sendo tomada para desarticular a luta de vocês, para deixar nós sem levar o projeto do governo da Fernando Henrique aqui de indicação, para não resgatar essas áreas de molhada para vocês. Nós vimos a desarticulação feita, mas o movimento sindical é mais forte. Nem os assassinos de instrumentos molestou o movimento. Nem os assassinos de Padre Josinho e Ezequiel Ramin molestou o movimento. Nem o assassino de Margarida Alves molestou esse movimento e desencorajou. Nem essas pancadas que a polícia deu aqui nos trabalhadores do Vale do Jaguaribe vai amedrontar. Nem essa desarticulação nefasta do governo federal vai desarticular. Vamos continuar fortemente para combater esse movimento. Bom, companheiros, vocês ouviram a palavra do Manuel Moreira, né, o presidente da Câmara de Tabuleiro do Norte e membro do processo nomeado à comissão. Gastou muito tempo, é verdade, mas falou a verdade, né? Quem dera que as outras regionais do Vale do Jaguaribe ou da Federação tivesse cabeça como a de Manuel, a de outros companheiros aqui, para combater esses falsos representantes dos trabalhadores. Companheiro Aristeu também vai fazer uso da palavra. Eu peço que ele seja um pouco mais breve. E em seguida nós temos o companheiro César Godinho. Eu prometo serei breve mesmo, até talvez não tenha os verbos que Manuel Moreira tem uma prática vivenciada no dia a dia. Mas, primeiramente, eu gostaria de dar um bom dia a todos e dizer que vocês estão de parabéns, porque a direção política, a partir do dia 10 e 11 de julho de 97, ela foi perseguida no sentido de chegar até esse grande momento, que seria a criação de uma cooperativa para o Vale do Jaguaribe. E, recentemente, eu não poderia deixar aqui nesse momento de frisar o nome do Movimento de Educação de Base, do qual pertenci quase 14 anos, e nos últimos 4 anos tive uma oportunidade de fomentar com muita fortaleza o apoio e assessoria ao movimento sindical do Vale do Jaguaribe, através de um
gancho do início do processo de 89 no Sindicato de Trabalhadores do Norte. A partir daí, quando o Manel disse que foi perseguido uma nova mentalidade, com a assumida do Manel Tuga na presidência do Sindicato Tabuleiro, e essa intenção foi traçada juntamente com o movimento de educação de base, no sentido de buscar o verdadeiro papel do movimento sindical. E eu me lembro muito bem que em 91, quando a gente discutia no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Trabalho do Norte, e dizia tantos trabalhadores rurais sem terra e tanta terra sem trabalhador. E nesse sentido, foi fomentada a luta pela terra e você resgatando os anais do movimento de educação de base nesses últimos 13 anos, você vê que em cada projeto, em cada ano, a sua direção maior estava voltada, a sua assessoria estava voltada para a questão da terra. E nos últimos 4 anos, nós prestamos uma assessoria diretamente à Delegacia Regional da FETRA-S, juntamente ao delegado. Iniciamos com o César Godinho, depois continuamos com o José Ano e o Márcio Molina da direção dessa delegacia. E para nós é motivo de prazer, enquanto a entidade que prestou esse serviço, é bom dizer que a única entidade do Vale do Jaguari que prestou assessoria ao movimento sindical dos trabalhadores rurais foi o MEC. Teve uma posição decisiva, clara, de enfrentamento de todos os problemas do Vale do Jaguari em relação à terra, de acordo com as nossas condições e de acordo com os projetos elaborados em 2, 3 anos. Partindo desse processo, chegamos à conclusão que o MEC, depois de 35 anos na Diocese e a dificuldade financeira da cooperadora internacional, foi uma decisão regional a extinção do Departamento Mineiro. Mas, enquanto pessoas, dentro do processo que eu adquiri de lá para cá, eu não poderia me negar a continuar, enquanto cidadão, dando assessoria, dando apoio ao movimento dos trabalhadores rurais. E é nesse sentido que o delegado me convidou, porque a partir do processo que a gente construiu coletivamente, eu assumi esse compromisso com os trabalhadores, até porque sou também um trabalhador rural e hoje estou voltado para direcionar na agricultura. E com a experiência acumulada e as funções que tenho, eu não poderia me negar de prestar um serviço de acordo com as minhas condições. Pelo outro lado, também quer dizer que estou com um currículo para concorrer uma vaga dentro do projeto do MIA. Competência do INCA, que o pessoal vai fazer de seleção, estamos também à discussão, tanto eu como a Osilene, que foi outra pessoa que foi afastada agora do movimento de educação de base. E quero deixar bem claro para a delegacia regional, mesmo com emprego ou sem emprego, dentro das minhas condições, estarei à inteira disposição para prestar esse apoio, essa assessoria à delegacia regional. Muito obrigado. Valeu, Aristeu, pelo apoio. Companheiro César Godinho. Em primeiro lugar, o meu bom dia a todos os companheiros e companheiras. Eu queria dizer que muitas vezes tem algumas dificuldades, né? Às vezes eu não conheço bem as pessoas, né? A gente fala, se conhece tanto porque devido às minhas atribuições, né, da federação, mas muitas vezes eu, nos assentamentos, ainda nem conheci, né, mas procuro sempre acompanhar de perto de vocês. Falando sobre esse ponto da pauta, na questão da resgate das lutas, nós não poderíamos também esquecer de uma luta que houve em Jaguaretama pela reforma agrária. Certo? Uma luta lá que foi em 87, e que foi muita ameaça e tudo, e que naquele momento, né, o bispo diocesano Dom Pompeu Bezerra Bessa não se negou em nenhum momento